Obrigado, Jesus, porque Tu és santo. Santo, santo, santo é o Teu nome. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. E nós queremos continuar Te enxergando, Senhor, no Over BH. Nós queremos continuar mergulhando no Senhor. Nós queremos continuar Te experimentando, Jesus. Vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso coração. Senhor, continua nos aprofundando na missão que o Senhor tem para cada um de nós, na missão da Sua igreja. Senhor, nós rendemos a Ti os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua poderosa grandeza, Senhor. E pedimos, Senhor, a Tua ajuda enquanto vamos nos aproximar da Tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, nos abençoa com a santa revelação de quem Tu és. Senhor, revela, Senhor, por meio das Escrituras a nós agora nesse instante, Pai. No nome de Jesus, nos leva para esse lugar de adoração, Senhor. Nos leva a esse lugar de compreensão de quem Tu és. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu estou muito honrado de poder compartilhar um período da palavra do Senhor com os irmãos. Eu me chamo Daniel Cesário, sou pastor, estou pastor na Igreja Livres, ali em São Paulo. Sou esposo da Sandra, do Paulo, minha família que está aqui tem o privilégio de estar comigo aqui hoje. Meu filho não está morando com a gente mais, mas está passando um tempo de férias. Eu sou pai do Pedro também, que já é casado, então não mora mais com a gente. Então a gente mora sozinho, a gente fala que é solteiro, né? Eu sou o melhor amigo da Sandra e ela é minha melhor amiga. E a gente está solteiro, eu falo para ela que a gente está solteiro. Cara, eu não sei o que Deus vai fazer, vai continuar fazendo aqui, mas eu vou continuar da onde o pastor Ademar parou. Mateus 24:14. Ele falou eu estava com dúvida se eu falava do verso 12, mas ele já tirou essa dúvida, então eu vou pular para o 13. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, verso 14. A inspiração voou aqui. Nós vamos ler o texto. Diz assim, a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, a partir do verso 13, vou ler o 13 e o 14. São importantes aqui para o que a gente vai falar. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando eu recebi o convite dos nossos irmãos, eu fiquei pensando no que eu poderia compartilhar com os irmãos, e o que estava ardendo no meu coração. E a palavra que veio ao meu coração foi uma das que estão escritas aqui nesse texto, que é a palavra martírio. Eu sinto no meu coração, meus irmãos, que nós precisamos preparar a nossa geração, o nosso tempo e o próximo tempo e a próxima geração para compreender o que significa isso. Eu sinto no meu coração que nós precisamos compreender de fato o que isso representa para a igreja de Jesus. E como eu disse, nós vimos durante 23 anos de missão, nós trabalhamos desses 23, aproximadamente 12, 13 anos com crianças em situação de acolhimento institucional. E nós vemos que muitos querem se envolver de forma temporária, visitando ali as casas. Tem pessoas que visitam as casas até para mostrar para os filhos assim, olha filho, tem gente que não tem nada, tá? Ó, você dá valor aí, o que você tem e tal, né? Mas poucos querem permanecer. Poucos querem se envolver. Crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de acolhimento, elas precisam de uma família. Se nós não quisermos dar família ou reconciliar essas crianças com as suas famílias, nós não vamos fazer absolutamente nada por elas. Nós precisamos de pessoas que desejem permanecer, e é isso que tem ecoado no meu coração.
Eu tive o privilégio de servir no sertão do Brasil por alguns anos. E nós vemos também muito disso. As pessoas elas estão usurpando da missão de Deus, como se a missão de Deus fosse um lugar para se tirar foto e para se colocar num lugar de eu sou missionário de pouco tempo, sabe, tipo assim. E aí você põe lá o título, eu sou missionário, mas poucas pessoas sabem que mais de 800 comunidades sertanejas não tem uma igreja, mais de 800 comunidades sertanejas não tem uma igreja, não tem sequer um evangélico, um pregador do evangelho pregando o evangelho nessas comunidades. Quando você vai nessas comunidades, eles falam, pelo amor de Deus, planta uma igreja aqui. Não tem quem enviar, porque não tem ninguém que quer permanecer. Eu tive o privilégio de estarmos como equipe da igreja em Burkina Faso, conhecendo a realidade lá e vimos muita salvação de Deus, o poder do evangelho fluindo e pessoas se arrependendo, líderes tribais sendo levados ao evangelho, muitas coisas acontecendo, mas quem vai permanecer? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer quando a gente olha esse texto de Jesus. Quem é que vai permanecer? Quem é que vai ficar nesses lugares e plantar uma igreja e levar o evangelho até as últimas consequências para a vida dessas pessoas? Foi a mesma coisa que eu ouvi em Moçambique alguns meses atrás, quando estive ali. Missionários há muitos anos ali, e missionários locais dizendo assim, vocês vêm para Moçambique, tiram fotos, doam coisas, vão embora e nunca mais voltam. A frase que ecoou no meu coração é, por quê? Por que que nós não nos envolvemos mais? Por que que nós não damos o segundo passo? Por que que só queremos uma pequena experiência com missão? Por que que nós queremos só uma sensação? E o que ecoou no meu coração é falta de compreensão profunda do que significa a missão de Deus. Stephen Neill foi um missiólogo anglicano, e ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, e eu acho que essa frase resume o que a gente muito provavelmente esteja vivendo na atualidade. Se tudo é missão, então nada é missão. E a pergunta que precisa ecoar nas nossas mentes nesse tempo, é crucial para o nosso tempo, para o próximo tempo, a exposição desse texto, para nós compreendermos o que nós estamos chamando de missão. No que nós estamos nos envolvendo? No nosso mundo, meus irmãos, complexo, plural, se há uma compreensão necessária, qual é a real missão da igreja de Deus? Qual é a missão da igreja de Deus? E esse texto, ele vai nos trazer um panorama muito profundo sobre essa resposta. O Pacto de Lausanne, que é um grande movimento missionário, dirigido por John Stott, que começou lá atrás, definindo várias bases da missão, diz o seguinte, afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou, e que isso requer uma penetração de igual modo profunda, preste atenção, e sacrificial. Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. Na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral a todo o mundo. Anos atrás, isso foi um motivo de discussão entre a igreja. Eu devo pregar ou eu devo viver o evangelho? Eu devo falar do amor de Deus e pregar a história de Jesus e falar sobre Jesus, ou eu devo agir com compaixão, servir as pessoas, tocar o coração do órfão, do pobre, da viúva? O que eu devo fazer? Entre uma coisa e outra, o que eu devo fazer? E uma grande discussão foi gerada em torno disso. E é por isso que eu queria expor esse texto, meus irmãos, porque em todos esses anos na missão,
eu sinto que nós precisamos nos preparar e preparar as próximas gerações, para não somente fazer a missão de Deus de vez em quando, guarde essa palavra, mas permanecer na missão, perseverar na missão, viver e morrer por uma causa, viver e morrer pela causa do Evangelho, viver e morrer pela mensagem, viver e morrer pelo reino e para o Rei. Esse texto, meus irmãos, é o cume de uma montanha. Capítulo 24, um texto super difícil. O sermão escatológico de Jesus. Essa é a primeira informação que a gente tem sobre a missão. A missão é escatológica, meus irmãos. A missão, ela está relacionada com o fim de todas as coisas. A missão está relacionada em apressar a vinda do Senhor. Como diz os nossos amigos missionários, cantar Maranata sem envolvimento com a missão é mentira dos nossos corações. Quando nós lemos desde o capítulo 1 desse texto, nós vamos perceber que ele é exatamente a metade do assunto que Jesus está falando com os seus discípulos. E o que ele está respondendo aos seus discípulos? Seus discípulos perguntam: quando serão essas coisas, Senhor? Eles estão falando do fim dos tempos, eles estão falando dos últimos dias, os sinais dos fins dos tempos. Há muita informação aqui, eu vou obviamente resumir, porque eu quero concentrar no que nós podemos considerar exatamente esse ápice. E eu considero que é esse o ápice que nós precisamos considerar aqui, meus irmãos. É o cume da montanha. A missão é o cume da montanha desse sermão escatológico de Jesus. Jesus começa a falar com os discípulos sobre alguns sinais e bojos de sinais. É fato de que a partir do versículo 15 até o versículo de número 31, ele vai terminar ali o seu sermão falando sobre vários aspectos, contando algumas parábolas, mas nesse texto especificamente, a partir do versículo 14, é como se Jesus estivesse profetizando. Ao mesmo tempo é uma profecia, ao mesmo tempo é uma solução aos seus discípulos para os tempos de crise que eles enfrentariam, ao mesmo tempo é um ensinamento profundo das bases do que significa a missão que nós estamos nos envolvendo. Só Jesus pode fazer uma coisa dessa. Ao mesmo tempo que ele profetiza, ele ensina e ele também diz coisas que são profundamente importantes para os tempos de crise que os discípulos enfrentariam, como o pastor Ademar falou agora há pouco aqui. O amor de muitos se esfriaria. Por isso eu dei o título dessa mensagem de permaneçam no Evangelho do Reino. Permaneçam no Evangelho do Reino. Eu gosto muito da leitura desse texto pela NVI, a versão da NVI. Ele vai fazer um arranjo de palavras diferente. Ele diz assim no versículo 14: este Evangelho do Reino, na NAA, que é a Nova Almeida atualizada, ele vai falar assim: será pregado este Evangelho do Reino. É a mesma coisa, mas ele coloca a preposição este aqui no lugar adequado. Mas antes de chegar no versículo 13 e no versículo 14, Jesus começa dizendo alguns bojos, algumas categorias de sinais que nós precisamos entender para compreender o que nós vamos entender nesse versículo 14. O primeiro conjunto de sinais está no verso de número 5. É um sinal do engano. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. É um sinal do relacionamento, é um sinal da intimidade do seu povo, dos seus discípulos. Ele está dizendo aos seus discípulos: vocês precisam me conhecer bem, porque vocês precisam distinguir aqueles que não são o Cristo, que são anticristo. Esse é o espírito do anticristo que João vai falar lá nas suas cartas mais para frente. No outro bojo de sinais que acontece aqui está nos versículos 6 a 8. São sinais do planeta. Ele fala: olha, acontecerão terremotos, fomes, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Isso deve acontecer. E as pessoas falam: mas isso já não está acontecendo? Sim. Em alguns lugares do mundo, pessoas são afligidas por conta de guerras. Perdem as suas famílias, perdem os seus direitos, são mortas, perseguidas por causa do Evangelho. Isso já acontece em alguns lugares do mundo, muitos lugares do mundo, por sinal.
Mas aqui Jesus está dizendo que numa escala global isso vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, fique ciente disso. Nós não estamos livres das perseguições e dos sofrimentos que a igreja de Cristo vai passar antes de que Jesus retorne. Então tome cuidado. Tome muito cuidado da forma como você enxerga a fé cristã. Porque se a fé cristã e o relacionamento com Jesus para você é só coisa boa, então tem alguma coisa estranha na sua fé. Se Jesus só tem que falar sim para você, então Ele não pode ser o seu Senhor. Ele não pode ser o seu Deus. Haverão sinais do planeta que haverão de acontecer e nós estaremos passando por tudo isso. Agora veja interessante que a partir do verso 9 até o versículo 12, ele fala sobre sinais agora da igreja. Sinais da igreja. Na linguagem técnica, que é sinais do cosmos, do planeta, e sinais eclesiológicos, cosmológicos e eclesiológicos. Sinais da igreja: serão atribulados, vos matarão, serão odiados, escandalizados, odiarão, trairão uns aos outros. Falsos profetas se levantarão, engano doutrinário aparece aqui. Ou seja, nós precisamos sim da Escritura. Não existe missão sem Bíblia, meus irmãos. Não existe paixão sem conhecimento bíblico. A lenha que vai queimar do fogo do seu coração é o que você sabe da presença de Deus por meio da Escritura. Nós precisamos fazer um retorno à palavra de Deus. Nós amamos muitas coisas, mas desprezamos a palavra de Deus. Isso é um sinal para mim e para você. Nós precisamos conhecer a Escritura, porque falsos profetas se levantarão. E o amor de muitos se esfriará. Na verdade a Bíblia diz de quase todos. Spurgeon escreve o seguinte: se o coração esfriar, tudo será feito com tristeza. Quando o amor esfria, que pregação fria temos. Todo luar ilumina sem calor. Polido como mármore, é tão frio. Que canto frio ouvimos. Bela música feita por flautas e vento, mas ó, que pequena canção de alma. Quão pouco cantar no Espírito Santo. Fazemos melodia no coração para Deus. Que pobre oração. Você chama isso de oração? Que pouca doação. Quando o coração está frio, as mãos não encontram nada no bolso. E a igreja de Cristo, e os pobres de Cristo, e os pagãos podem perecer, pois devemos acumular necessidades para nós mesmos e viver para enriquecer. Existe alguma coisa que acontece como deveria acontecer quando o amor se esfria? Se tem algo, meus irmãos, que nós precisamos nos preocupar na missão de Deus, é com o esfriamento do nosso amor. E então, Jesus agora apresenta o cume desse monte, os versículos 13 e 14, ao mesmo tempo que ele está provocando uma crise no coração dos seus discípulos, ele diz a solução, os sinais da missão de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Um sinal da missão de Deus é a permanência, a perseverança, a disposição de abandonarmos tudo em favor de um povo, de uma nação, de uma causa, daquela que o Senhor tem colocado nos nossos corações. A perseverança e a salvação, esse termo no versículo 14, é para além de mostrar assim, que é este evangelho, é uma articulação que manda a gente olhar um pouco para o contexto próximo. É um evangelho do reino, mas é um evangelho de perseverança, de permanência, de salvação. Não é um evangelho sorrateiro, não é um evangelho raso, não é um evangelho passageiro, é um evangelho que permanece nos nossos corações, que provoca permanência nas nossas vidas. Perseverança, que provoca perseverança nas nossas vidas. A solução, meus irmãos, está na missão. Ao mesmo tempo que é uma tarefa
é também a solução para que o amor não se esfrie. Aqueles que estão distantes da missão, porque em seguida, logo em seguida, que Jesus diz, e este evangelho, é aquele que perseverar até o fim, ele diz, e este evangelho do reino será pregado. Como se fosse uma condição para permanecermos, como se fosse uma solução para permanecermos, ele diz, e este evangelho do reino. É como se nós olhássemos rapidamente para a vida de Jonas, ali em Nínive. Eu sempre falo isso para os meus amigos, os amigos da missão. Quando nós estamos juntos, nós refletimos muito sobre a vida de Jonas. E quando nós olhamos para Jonas, Deus leva Jonas a Nínive para muito além do que salvar Nínive, meus irmãos. Deus leva Jonas a Nínive porque Ele queria se aproximar do coração de Jonas. Deus queria era o coração de Jonas. Ele salva Nínive para se aproximar do coração de Jonas. Eu sempre digo, não é a missão que precisa de nós, somos nós que precisamos da missão de Deus. Não é a missão que depende de nós. Deus poderia ter feito tudo sozinho. Somos nós que precisamos da missão. Quando nós estamos envolvidos na missão de Deus, o nosso coração é tratado, a nossa alma é confrontada, nós somos levados a nos percebermos servos inúteis. Onde a glória que resplandece é a glória de Deus. Eu estava ali em Burkina Faso, fui pregar para uma comunidade que eu não sabia a língua, eu ia ser interpretado, eu não sabia os costumes. Eu comecei a ficar nervoso, eu disse, Deus, eu sou um impróprio, esse é o lugar da missão. Quando o seu coração se torna humilde, impróprio, não somos nós, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus, não é a missão que precisa de nós, somos nós que precisamos da missão. Nínive não precisava de Jonas, Deus poderia salvar Nínive sozinho. Jonas é que precisava de Nínive para encontrar de novo Deus. Portanto, o tema principal do versículo 14 para nós aqui é a solução de Jesus aos discípulos em tempos de perseguição. A solução está na proclamação e no testemunho do evangelho do reino para apressar o fim. Essa é a solução. Jesus está usando esses elementos do texto profeticamente para dizer aos seus discípulos que em meio a toda essa desgraça, meus irmãos, Ele está dizendo, façam isso, preguem o evangelho, testemunhem do evangelho. Nós vivemos tempos em que poucas situações difíceis se apresentam e já nós desistimos. Ah, porque apresentou tal situação, desisti. Ah, deu errado ali, desisti. Um dos meus missionários favoritos, eu choro toda vez que leio as histórias dele, é Jim Elliot. Eles estavam ali tentando evangelizar a Amazônia peruana, sobrevoando e tentando se aproximar de alguma forma. Quando, enfim, eles conseguem fazer isso, eles anunciam ali brevemente o evangelho, tentam uma aproximação relacional e são brutalmente assassinados. Os 4 missionários, Jim Elliot, Nate Saint e outros 2 que eu não me lembro o nome, foram martirizados. E então a obra entre os Aucas, entre os índios da Amazônia peruana acabou? Não. A esposa de Nate Saint, companheiro de Jim Elliot, volta logo depois com seu filho Steve Saint e ali continuam o trabalho que eles haviam iniciado. Jim Elliot é o autor daquelas célebres frases missionárias que todo missionário precisava compreender a profundidade disso. Uma delas é, quando chegar a hora de você morrer, você não tenha mais nada para fazer para Deus a não ser morrer. Ele diz que não é tolo aquele que abre mão daquilo que não se pode reter para ganhar aquilo que não se pode guardar. Não é tolo. Não é tolo.
Dificuldades não são a razão de nos parar. Dificuldades não são a razão de nos calar. Dificuldades não são a razão de nós pararmos de testemunhar o Evangelho do Reino de Deus. Se permanecermos no Evangelho do Reino de Deus, dificuldades não serão as razões que nos pararão. E a expressão mais central em todo esse versículo é Evangelho do Reino. Eu não sei se você já ouviu a seguinte frase: pregue o Evangelho, use palavras se necessário. Francisco de Assis. Mentira. Todo mundo sabe que primeiro não falou isso. Segundo, isso não concorda com esse texto. Em meio à tribulação, ao amor se esfriando dos discípulos, ao maior período de perseguição que a história da igreja vai passar, a ordem de Jesus aos seus discípulos é: continuem, permaneçam, preguem o Evangelho. E é o Evangelho do Reino, não é qualquer Evangelho. Sabe por que o fim não é apressado, meus irmãos? Porque nós fazemos muitas pregações por aí, mas nós não pregamos o Evangelho do Reino de Deus. Porque se não tiver Jesus, não é Evangelho. E essa mensagem, ela virou insuficiente na nossa geração, eu tenho a impressão. De que a mensagem do Evangelho, as boas notícias, o que significa isso? As boas notícias de um rei que assumiu o trono, um novo rei está no trono, então ele promove um decreto real de libertação de todos os escravos. Agora o reino que era um reino de opressão, de maldade, de dor, de medo, de escravidão, passa a ser um reino de liberdade, um reino de amor, um reino de ponta cabeça, como nós conhecemos, onde os maiores são os que servem, não os que estão nos pedestais. Essa plataforma aqui não é para nós estarmos acima de vocês, nós estamos servindo vocês com a palavra e com a adoração. É a boa notícia desse rei, que promulga isso, e ele entrega um mensageiro essa boa notícia. É a boa notícia de um reino, de liberdade, de um novo rei que assumiu o trono. E o Evangelho é o Evangelho do reino. E o que é o reino, senão o próprio rei? E o rei é Jesus, meus irmãos. Portanto, se o Evangelho é o reino, e o reino é o rei, o Evangelho não são palavras ao vento. O Evangelho não é uma mensagem qualquer, o Evangelho é o próprio Jesus. Quando as pessoas desprezam a mensagem de Jesus, elas estão desprezando o próprio Rei, o próprio Jesus. A mensagem da cruz já não é suficiente. Nós rejeitamos Jesus quando rejeitamos anunciar a sua boa notícia. Não se enganem, meus irmãos. No mundo só há dois tipos de governo. Ou você está debaixo do governo das trevas, ou você está debaixo do governo da luz. Você não pode estar no meio do caminho. Você não pode estar debaixo de dois governos. E então é isso que o Evangelho do Reino vai dizer. O Evangelho é um lugar onde um rei está governando. Se Jesus não está governando as nossas vidas, nós não podemos ser mensageiros desse rei, porque os mensageiros desse rei também são escravos desse rei. Foram libertos pelo mesmo decreto real. Eles estão levando para terras longínquas que não sabem que um novo rei assumiu o trono do universo. E esse rei está sentado, sim, no trono de todas as coisas. Jesus não só encarnou como Deus, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, pregou e ensinou o Evangelho do Reino, morreu,
sobre a ordem de Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia, não. Ele ascendeu também aos céus e possuiu o trono de todo o universo, assentado, e Ele está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós geralmente paramos na ressurreição quando anunciamos a mensagem do reino de Deus. Jesus ressuscitou, isso é muito animal. Essa semana eu fui semanas atrás, profundamente chocado com essa realidade. Eu estava me relacionando com Jesus de letras, de palavras. Não, Jesus está vivo. Como o nosso pastor disse aqui, Ele ressuscitou. Mas Ele não só está vivo, ressurreto, como Ele também ascendeu aos céus. Ele possuiu o céu, o trono de todo o universo. Ele assumiu o domínio de todas as coisas. Não há nada que não pertença ao Senhor Jesus. As pessoas só não sabem. Por quê? Porque nenhum mensageiro chegou para elas e disse: Jesus assumiu o trono do universo e o reino dele é um reino de amor. Este é o evangelho do reino. Ele não só esse não é só o evangelho, mas ele também precisa ser pregado. Diz, e este evangelho do reino será pregado, anunciado. E a palavra explica para que a gente entenda que não são apenas com ações. Especificamente a palavra usada aqui é uma palavra que indica uma explicação. Por que Jesus começou a pregar assim? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque para compreender o novo reino, o novo rei, é preciso uma nova mente. Porque com a mente dominada pelos conceitos das trevas do mundo, você não compreende os conceitos do novo rei, as novas leis que o novo rei trouxe. Se você não se arrepender, se você não passar por esse exercício de mudar a mente, você não pode compreender o reino de Deus. Essa mesma linguagem que Jesus usa na parábola do odre velho e do odre novo, o evangelho de Deus, a mensagem explicada do cordeiro morto, ressuscitado, assunto aos céus, o novo rei que governa, que perdoa pecados, que tira a culpa. Ela precisa ser explicada na língua, na cultura, no entendimento psicológico, emocional, social, todos os aos que as pessoas têm. É preciso explicar, porque essa pessoa precisa ser convencida. E é nesse processo que o Espírito Santo vem e convence as pessoas do pecado, da justiça e dos juízos. Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar, falar de Jesus, falar do evangelho do reino. Essa é a segunda expressão. A terceira expressão é em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Essa palavra, eu queria destacar aqui todo. Jesus é profundo nisso. Ele está dando uma amplitude da nossa missão. Ele não está dizendo: eu não quero que vocês deixem de lado nenhum canto desse mundo. É todo. Da mesma forma que Jesus nos quer por inteiro e por completo, Ele nos quer inteiro e completamente fazendo a sua missão. O texto que é usado aqui é uma palavra que não indica lugar geográfico. A gente geralmente, quando lida com a missão, a gente sempre pensa num país, numa nação. Mas o evangelho é sobre pessoas, meus irmãos. O evangelho é sobre corações. O evangelho é sobre a mensagem desse novo rei, alcançando corações perdidos e esmagados pela culpa do pecado. É este o evangelho do rei. A expressão indica que aonde houver pessoas... Eu não ia fazer isso aqui, eu vou ser cancelado por isso, mas eu vou fazer porque o Senhor está pedindo para eu fazer, tá? Não é sobre pet. Não é sobre pet. É sobre vidas. Pessoas.
Eu estou falando isso porque tem pet que é mais bem tratado do que as crianças que eu tomava conta no abrigo. Nós temos que tratar bem os animais, nós somos chamados a cuidar do meio ambiente, mas o Evangelho é sobre pessoas, é sobre corações, é em todo o mundo habitado, nenhum lugar sequer. Se tiver gente na Lua, se tiver gente em Marte, então nós temos que ir para a Lua, temos que ir para Marte, porque se tem corações, então existem pessoas que precisam saber que Jesus é o Rei do Universo. E agora entra a palavra no quarto termo desse versículo, é como testemunho. Este evangelho do reino, da perseverança e da salvação, do reino de Deus, esse novo rei que assumiu o trono, que transmite essa mensagem, será levado a todos os lugares onde tiver pessoas morando. E essa palavra que me quebra o coração e é o centro daquilo que eu gostaria de falar aqui com vocês. Como testemunho. Existem duas palavras que são usadas em todo o Novo Testamento para explicar o que significa a proclamação, a missão da igreja de Deus. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Marcos 16. Existem duas palavras que elas andam juntas. No livro de Atos, inclusive em algumas cartas de Paulo, é a palavra proclamação, que será pregado, que está nesse versículo, e a palavra martírium, ou martíria, que é a palavra testemunho, todo mundo sabe, né? Que dá origem à palavra mártir, a palavra que a gente conhece como mártir hoje. Essa palavra não tinha esse significado aqui para Jesus. Jesus seria o primeiro mártir, e os cristãos, aqueles que seriam seguidores de Jesus, dariam um novo significado a essa palavra. Ou seja, somente aqueles que sentem o que pregam, validam a mensagem do novo rei. Quer dizer, nenhuma mensagem intelectualmente compreendida pode ser pregada por aqueles que não a sentem na própria pele, que não aplicam essa mensagem à sua própria vida. É esse o sentido da palavra aqui. Apenas uma igreja viva, que sente a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que é viva na sua vida, no seu dia a dia, pode pregar o evangelho do reino. Porque é isso que a palavra significa, aqueles que sentem o que falam. Não é um sentimento emocional, mas uma coisa assim, eu aplico essa verdade na minha própria vida. Esse era o significado até aquele momento. Mas esse significado seria multiplicado a expressões exponenciais. Dali um pouco para frente, Jesus está ali e ele vai se entregar, ele vai morrer pela mensagem que ele está anunciando. Ele está dizendo, é chegado o reino de Deus e eu estou indo morrer para mostrar para vocês o que significa sentir. E é aqui que nós descobrimos o primeiro chamado da igreja de Deus. O poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos só vai ser eficaz na nossa vida se nós primeiro morrermos. Existem pessoas ou a igreja que querem experimentar o poder da ressurreição, mas não querem morrer. Portanto, o primeiro chamado da igreja de Jesus é morrer. Os discípulos não entenderam isso logo de cara. O discipulado de Jesus é um chamado para a morte, meus irmãos. Todos os outros discípulos entenderam isso. Mais para frente, demorou um pouco para eles entenderem, mas todos eles foram martirizados. Morreram. Perseguiram a cruz, assim como seu mestre perseguiu a cruz. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada para a gente. Porque os discípulos de Jesus então deram um novo significado e tratamento a essa palavra. Que agora não era só para ser uma igreja viva que vive o que prega e encarna os valores do evangelho, mas também que está disposta a ir até as últimas consequências por causa dessa mensagem. Porque não é uma mensagem, é uma pessoa.
E a quinta expressão é todas as nações. E de novo, ele faz uma questão de falar em todo o mundo habitado. E agora ele usa todas as nações. Qual a diferença? A diferença é que mundo habitado, ele está dizendo o seguinte: onde tiver pessoas, vocês precisam ir. E quando ele fala todas as nações, ele está dizendo o seguinte: todos os grupos étnicos que têm uma língua definida, uma cultura definida, vocês precisam ir. Quantos grupos a gente não tem? Quantas tribos urbanas nós não temos? Quantas categorias? A nossa carreira missionária foi entre os órfãos, a maior parte dela. Entre as crianças em acolhimento institucional. Famílias quebradas, vulneráveis, excluídos. Mas quantas tribos existem? Os mais ricos dos ricos. Os mais pobres dos pobres. Ribeirinhos, indígenas, surdos, roqueiros, funkeiros. Quantas tribos, quantos grupos étnicos não existem que precisam ouvir que existe um novo rei, que precisam ouvir o evangelho daquele que nos governa? Aqui a indicação é que nós não devemos torcer o nariz para ninguém, meus irmãos. Sabe aquele povo ou grupo que você torce o nariz? Esse aí não é digno de Jesus, não. Você fala assim, você torce o nariz como se Jesus não fosse para eles. Esse grupo aí que você torce o nariz está na lista de Jesus. Pode não estar na sua, mas na lista de Jesus está todas as nações. Vocês precisam ir para todas as nações. E é enigmático o que acontece logo depois dessa afirmação. Ele diz, então virá o fim. Então virá o fim. Aqui, os grandes teólogos esperavam uma afirmação um pouco mais eloquente. Como, então virá o retorno de Jesus, que era a palavra parousia. Mas a palavra que o autor usa, representando a própria fala de Jesus, é telos. Telos é um fim simples. A pergunta é por quê? Se você for na Grécia hoje, for numa rua da Grécia sem saída, tem uma placa escrito telos. É a mesma palavra. É um fim, acabou. Eu já ouvi intérpretes desse texto dizer assim: quando o último missionário romper a última fronteira não alcançada, a última tribo, a última língua não alcançada, e falar da mensagem do evangelho a este povo, então Jesus vai voltar. Esse texto não diz isso. O que esse texto diz, pode ser que pareça isso, mas ele não diz exatamente isso. O que ele diz com certeza é que o fim não vem enquanto este evangelho do reino não for pregado como testemunho em todas as nações. E aqui nos leva para uma reflexão muito importante aqui, que parece que o autor está dizendo assim aos seus leitores primeiros: não se importem com o fim. Porque quando eles se importem com Jesus, se importem em ouvir o que o Mestre está dizendo, se importem em abraçar o que o Mestre está falando, este evangelho do reino só pode ser proclamado por um mártir. E essa é a grande verdade que está implícita nesse texto. Porque o evangelho do reino será pregado por meio do testemunho. E o que para nós dificulta muito. Porque é novamente um convite à morte. É um convite a se entregar até as últimas consequências. Talvez, simplesmente o autor quisesse dizer: acabou a missão da igreja. O que nós sabemos, meus irmãos, com certeza nesse texto, é que se não proclamarmos, se não morrermos, se não sentirmos aquele a quem proclamamos,
em todo o mundo habitado, para todos os grupos étnicos, o fim não vem. E o que eu acredito que o autor está procurando falar aqui aos seus discípulos? Que a missão, o maior motivo da missão, é encontrar Jesus de novo. A maior missão da igreja, que nos leva a pregar o Evangelho em todo o mundo, apressando a sua vinda, é porque nós desejamos encontrar Jesus de novo. Era isso que os discípulos precisavam entender. Vocês não precisam ficar preocupados como é que esse fim vai acontecer, mas que vocês fazendo isso, vocês verão Jesus novamente e rapidamente. E é isso que motiva o nosso martírio, é isso que motiva a nossa entrega, é isso que motiva a nossa morte. Não é fácil falar de morte enquanto todos querem ouvir vida. E eu concluo essa mensagem com a história de uma missionária que mexe muito com o meu coração. Eu vou tentar não me emocionar aqui, mas toda vez que eu leio a história de Ellen Roseveare, missionária inglesa que serviu em Congo, na África, o Senhor mexe com o meu coração e me aprofunda cada vez mais na sua missão. Com 28 anos, Ellen Roseveare foi enviada para o campo em meio a uma guerra civil no Congo. Ela era enfermeira, tinha um doutorado em medicina, em uma questão de saúde. Era uma doutora, mas não médica especificamente. Mas também podia atuar como médica. Era solteira, ela chega no Congo solteira, pregando o Evangelho. E ela tinha uma paixão por aqueles que sofriam, por aqueles excluídos, por aqueles abandonados. E logo de cara ela já inicia um projeto e prepara mais de 100 enfermeiras que, além de serem preparadas como enfermeiras, elas foram preparadas na mensagem, elas foram evangelizadas, discipuladas, proclamaram o evangelho do reino para elas. E essas 100 enfermeiras invadem várias cidades do Congo, promovendo uma transformação incrível. Ela ora ao Senhor e a sua igreja lhe envia uma oferta generosa e ela constrói um hospital no Congo com 100 leitos. A época em que Ellen Roseveare serviu no Congo era uma época de guerra civil, onde havia uma perseguição terrível. Pastores eram sequestrados, mortos, torturados, presos por longos períodos em cativeiro. E não foi diferente com a Ellen. Ela também foi sequestrada e passou um longo tempo em cativeiro e sofreu de maneira profunda. Durante este período, ela manteve apenas um diário, do qual, por meio de uma tradução, o missionário Ronaldo Lidório, leio aqui com vocês algumas páginas. E ela disse certo dia: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, me insultaram, me agrediam dia a dia. Dias depois, Ellen escreve novamente no seu diário dizendo: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e eu fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Logo depois ela escreve: senti logo em seguida uma impressionante presença que me dizia: Ellen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou de braços abertos, em indizível amor, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Ela foi liberada do seu cativeiro
e voltou para a Inglaterra com várias feridas na alma e no corpo. E durante 1 ano ficou internada, principalmente por causa dos traumas físicos. Quando ela recebe alta, depois de 1 ano, ela procura a sua missão, a missão que ela era envolvida, o EC International, amém, e pede que deseja voltar ao Congo. A missão se recusa, diz Ellen, não dá para te mandar no Congo de novo, está muito difícil a situação lá. Então ela diz assim para a missão: Deus me quer no Congo, se vocês não me enviarem, eu vou sair da missão, e vou mesmo assim. Eles resolvem então enviá-la novamente. Ao retornar para o Congo, ela vê o hospital que ela havia construído em ruínas, totalmente destruído. Ela ora ao Senhor e a sua igreja lhe envia mais recursos do que na primeira vez. Ela reconstrói agora outro hospital, com mais de 250 leitos, maternidade, leprosário e mais, uma escola para paramédicos. Ellen Rosenvier serve o Congo por mais 30 anos e depois retorna para o seu lar e se torna uma mobilizadora de missões. E Deus usa a vida de Ellen Rosenvier poderosamente. Se você acessar no YouTube as entrevistas e as pregações dela, você vai ver. Antes de morrer, ela deixa um texto para os missionários, e eu gostaria de lê-lo aqui com vocês, a fim de que nós nos lembremos do verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui e precisamos permanecer no Evangelho do Reino, chamados ao martírio. Preste atenção. Irmão e irmã, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e o prestígio. Quer Jesus e a opinião pública. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organiza para a sua própria exaltação, com fotografias e áudios para olhar em casa apenas para se lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado, insubstituível, deseja que os outros missionários fiquem preocupados sobre como não irão continuar sem você. E você deseja que eles se escrevam cartas quando você chegar em casa, dizendo o quanto eles são gratos e devem a você alguma coisa por aquilo que você fez. E que sem você eles não teriam conseguido. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que não o tem. Ellen Rosenvier. Quem serão em nosso tempo e no próximo os proclamadores do Rei? Quem serão as testemunhas do Rei? Nos últimos dias o Evangelho será pregado por mártires apenas. Apenas aqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências, não por fama, não por vanglória, não por orgulho, poderão expressar este Evangelho do Reino. Quem serão aqueles que irão desde o outro lado da rua até o outro lado do mundo, aos confins da terra? Onde estão os apressadores do fim, que desejam apenas Jesus? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós precisamos admitir algo aqui, Jesus, hoje. Que nós não estamos preparados para esse tempo, Jesus. Jesus, nós precisamos admitir algo aqui diante de você. Que nós não queremos apenas você. Nós não estamos prontos para o martírio que nos espera, Senhor, no fim dos tempos.
Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Que a sua potente profecia proferida no dia de hoje sobre os corações aqui, Senhor, levante uma geração de mártires, proclamadores da mensagem do Rei, aqueles que desejam ver o Senhor apenas e nada mais, aqueles que fazem a missão, não porque é uma tarefa pesada, não porque é uma mensagem que nos envergonha, mas porque nós estamos querendo enxergar você no fim de tudo isso, porque o nosso coração tem saudade, nosso coração quer te encontrar. É por isso que nós fazemos missão, é por isso que nós queremos anunciar a mensagem e sentir a mensagem, viver a mensagem. Aviva a sua igreja, Jesus, para que haja um espírito de fascinação completamente em torno do teu retorno, Jesus. Que nós não estejamos aqui apenas para satisfazer, Senhor, as nossas vontades, mas estejamos dispostos a permanecer. Senhor, anos e anos indo para o sertão, anos e anos trabalhando com os órfãos, ninguém, pouquíssimos, Senhor, desejam permanecer. Ninguém, Senhor, ninguém se levanta, Senhor, para ficar. As pessoas querem um lugar mais confortável, elas querem um lugar mais adequado, Senhor. Fere o nosso coração, Senhor, no dia de hoje, com arrependimento profundo, Senhor, e nos torna aqui, começa hoje, fazer em nós uma geração de mártires, de pessoas que vão viver por Ti, viver e morrer por Ti, indo até as últimas consequências, fazendo tudo o que for necessário, para ver o Senhor no fim de todas as coisas, porque o que mais importa para nós, é que no fim de todas as coisas, nós vamos Te ver. Dá-nos, Senhor, a visão que Estevão teve. Dá-nos esta visão que Estevão teve. Atos capítulo 7, versículo 59. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Alguns versículos antes, versículo 56, Atos capítulo 7, 56, diz assim: então, Lucas registra, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Todas as linguagens, meus irmãos, bíblicas que usam o termo de Jesus no trono o apontam como se ele estivesse sentado. Há um pequeno detalhe nesse texto que nos passa desapercebido. E isso tem mexido com os nossos corações ultimamente. Os mártires que o Senhor quer levantar no nosso tempo e no próximo tempo anseiam por ver Jesus em pé. Mas o que esse texto está comunicando? Que Jesus está sentado no trono o tempo todo, mas quando ele vê Estevão, ele se levanta do trono. Ele se levanta do trono,
para receber Estevão. Ele não recebe Estevão sentado como um rei que governa soberanamente. O nosso rei é um cordeiro. Quando ele vê Estevão, ele levanta do trono. Estevão não vê Jesus sentado no trono, ele vê Jesus em pé. Ele levanta. Toda vez que nós morremos, meus irmãos, Jesus levanta do trono. E é essa visão que nós queremos ter para permanecer no Evangelho do Reino. O Senhor em pé, diante do trono, ao lado do Senhor. Dá-nos esta visão. Dá-nos esta visão. Em nome de Jesus.